Juarez Gomes, nosso professor da UEL, vai estar dando início à nossa primeira palestra. Obrigado, Pedrão. Isso, né? Então foi no processo de trabalho com esse novo livro, né? Combate à erotização e o abuso sexual infantil, novas propostas, né? E o conceito, né? O conceito de novas propostas é porque o que nós estamos falando aqui, os autores, né? Vocês estão vendo que aqui eu estou como organizador, né? Então eu tenho 2 capítulos, mas os outros capítulos são escritos por outras pessoas, né? Então a ideia de novas propostas é no sentido de que a maneira como nós estamos abordando a questão da sexualidade infantil, especificamente a questão da erotização, né, e do abuso, é diferente do que a maioria dos especialistas na área da educação e de sexualidade defendem. Tá certo? Essa é a ideia de novas propostas, né? E aí nós justificamos, né, todos os autores e todas as pessoas que escrevem aqui justificam o porquê que nós damos essa abordagem diferenciada, né? Porque, por exemplo, que nós entendemos que envolver a criança na sexualidade adulta, né, em qualquer tema da sexualidade adulta, por que isso é abuso? Então nós justificamos tudo isso, né? A maioria dos especialistas da área da sexualidade e da educação vão dizer que envolver a criança na sexualidade adulta, quanto mais cedo possível, melhor será para o seu desenvolvimento e para a sua felicidade futura. Mas nós estamos argumentando que isso não tem sustentação científica séria. Por isso que nós temos tido problema, por isso que na universidade que eu trabalho, não sei dizer em termos de porcentagem, né? Eu ia falar 90%, mas talvez seja mais que isso, né? Então, a grande maioria dos meus colegas não pensam dessa maneira, embora nós tenhamos tido o privilégio de ter 2 colegas lá do nosso departamento, lá da UEL, né, que também escreveram um capítulo aqui nesse livro, mas não concordando exatamente com tudo aquilo que nós concordamos, né? Também combatendo a questão da erotização infantil, mas não exatamente concordando com a nossa perspectiva, né? E a ideia era essa mesma, né? A ideia era mostrar, olha, existem diferentes especialistas que, embora tenham visões filosóficas, né, e teóricas diferentes de mundo, eles também concordam que criança não pode ser erotizada, que criança não pode ser envolvida com questões que diz respeito à sexualidade adulta, né? Então essa é a ideia, né? À medida que nós fomos estudando, né, eu, a Maria, mais algumas outras pessoas, nós descobrimos que a coisa era muito mais grave do que a gente imaginava, né? Havia uma espécie de conspiração mesmo. As pessoas não gostam que use esse termo, né, porque onde é que já se viu isso, né? Isso não faz nenhum sentido, mas eu acho que quem fala que não há conspiração precisa provar que não há conspiração, né? Então a gente tem elementos para falar dessa possibilidade, desses indícios da conspiração. E quem diz que a gente está falando besteira, simplesmente diz que a gente está falando besteira e não prova que não existe conspiração. Mas enfim, né, nós começamos a perceber que nesse campo da sexualidade infanto-juvenil existe realmente um movimento muito complexo, muito grande, né, e que envolvem órgãos nacionais e internacionais, que envolvem pessoas de autoridade, instituições. Então a coisa é muito mais ampla, é muito mais complexa, é muito mais difícil de combater do que a gente imagina. Mas, como a gente ainda acredita na tese de Davi e Golias, né, então a gente resolveu entrar na briga a si mesmo. Então nós procuramos autores, e nós temos, né, no mundo da ciência, aliás, a maioria dos cientistas do mundo são criacionistas ou são cristãos, ou são judeus, né? É um grande equívoco achar que a maioria dos pesquisadores do mundo são ateus e querem matar Deus. É um grande equívoco, a maioria não pretende fazer isso, né? A maioria entende que há uma parceria, a coerência entre Deus e a ciência. A maioria entende dessa forma. Só que o barulho de quem não acredita assim é tão grande que a impressão que a gente tem é que a universidade é lugar de matar Deus, né, de matar a religião.
E claro que há esse processo, sim, não tem dúvida nenhuma. Mas quando eu quero defender princípios que têm a ver com a cultura judaico-cristã, eu tenho base científica para isso. É possível, né? E um dos autores que eu escolhi, o principal deles, foi Pestalozzi. O Pestalozzi, embora ele seja equivocadamente relacionado ao espiritismo, né? Mas ele era evangélico, ele era cristão, né? Não tem nada a ver. Tudo aquilo que ele falou e fez não tem nada a ver com o espiritismo, com todo respeito ao espiritismo. Mas assim, quando nós falamos de Pestalozzi, nós não estamos falando de espiritismo, nós estamos falando de princípios da cultura judaico-cristã que são válidos, aplicáveis e cientificamente válidos para a educação. Porque ele fez isso. Pestalozzi, ele não trouxe apenas ideias sobre educação, né? Ele trouxe práticas concretas, ele tem propostas concretas, ele tem metodologia própria para o trabalho com crianças. Porém, todavia, entretanto, a maioria dos meus colegas, influenciados pela visão, por visão socialista de mundo e outras, né, que combatem valores da cultura judaico-cristã, eles dizem que tudo bem, isso é ciência, mas é ultrapassado. Então, quando eu passei a ser aceito como alguém que faz ciência, então eu passei a ser aceito como alguém que faz ciência sim, mas uma ciência ultrapassada, uma proposta que não vale mais para os dias de hoje, né? Então, eu quero dizer aqui, eu quero focar, né, essa primeira fala no sentido de reafirmar que defender princípios da cultura judaico-cristã em relação especificamente à sexualidade, ao cuidado com criança, né, baseado na cultura judaico-cristã, é o correto, é o mais seguro, é aquilo que de fato protege crianças e adolescentes. Então é isso que eu quero provar, né, é isso que eu quero mostrar aqui nessa fala, é isso que está presente, embora os colegas aqui que não sejam, né, dessa linha pestalozziana, que aqui tem pessoas que escreveram aqui que não são da linha pestalozziana, mas todos eles defendem de alguma maneira princípios, valores, conteúdos que dizem respeito à cultura judaico-cristã, ainda que seja de uma forma indireta, né? Porque não há, eu desafio, né, qualquer especialista, qualquer pesquisador, seja ele ateu ou não, a mostrar qualquer estrutura, qualquer ambiente que seja mais seguro para o desenvolvimento sexual da criança e do adolescente, diferente de uma família ou de um contexto, né, social que se oriente por valores da cultura judaico-cristã. Eu desafio qualquer um a me mostrar isso. Você vai até poder falar de algumas organizações, de algumas famílias, de algumas culturas que cuidam das suas crianças com valores que têm a ver com a cultura judaico-cristã, mas não tem como se afastar daquilo que Deus estabelece como seguro para a criança e para o adolescente, em termos de desenvolvimento, e dizer que isso é seguro. Porque não tem, simplesmente não tem dados históricos para mostrar isso. Você tem até um monte de ideias, mas dados históricos você não tem, né? Então é isso que a gente quer mostrar bem rapidamente, tá? Mas há muitos cientistas que, mesmo não sendo cristãos, e mesmo não trazendo conteúdo direto da Bíblia, né, eles nos trazem propostas que são, de fato, comprometidas com a verdade, com a decência, né? É pena que não deu certo colocar aí a transparência, depois a gente vai ver se consegue voltar à tarde a gente vai ter um tempinho maior, né? E vamos ver se a gente consegue retomar isso rapidamente, né? Porque eu separei umas citações aqui desse camarada. Pitirim Sorokin. Ixi, esse parece russo, né? Ele é mesmo, né? Ele é russo, só que ele se naturalizou americano, norte-americano, né? E ele saiu da Rússia, você já imagina por quê, né? Então, esse camarada já morreu em 68. Ele saiu da Rússia por causa da Revolução Russa, né? Então, tudo aquilo que contrariava, né, os princípios do comunismo da época, né, todos que contrariavam tiveram problema e ele, né, um professor universitário respeitado, né, mesmo assim, ele foi obrigado a sair da Rússia e conseguiu a cidadania americana logo em seguida. Como ele tinha uma capacidade, sociólogo, né, uma capacidade enorme, né, fundou
eu não me lembro o nome da universidade lá na Rússia, que ele fundou o curso de Sociologia. E logo em seguida, acho que 7, 8 anos depois nos Estados Unidos, ele foi inclusive convidado já para fundar cursos de Sociologia na universidade onde ele trabalhava na época. Foi professor universitário lá nos Estados Unidos quase 40 anos. E uma coisa que os defensores de Kinsey costumam se orgulhar, o Kinsey é o pai da sexualidade contemporânea, o pai de toda essa fraude, toda essa mentira que nós temos instalada hoje, né? Uma das coisas que os defensores de Kinsey se orgulham é dele ter feito o doutorado dele em Harvard. É Harvard, né? Harvard, muito obrigado, né? Embora tenha feito doutorado na área de comportamento sexual de vespas, mas os defensores dele se orgulham, né, de falar que ele era especialista na área da sexualidade, tinha doutorado na área de sexualidade. Normalmente eles não falam que era, entre aspas, sexualidade de vespas, né, mas enfim. Por que eu estou falando isso? Porque o Pitirim Sorokin, ele foi o criador do curso de Sociologia de Harvard. Acho que é um pouquinho melhor que o Kinsey, não é? Ele criou o curso de Sociologia em Harvard. E não é porque ele chegou lá e falou, agora, né, eu sou russo, eu que mando e eu vou criar o curso. Não, ele foi convidado, devido à sua experiência positiva na outra universidade onde ele trabalhava, né, com a criação do curso também. E ele foi convidado, então, para iniciar o curso de Sociologia de Harvard. Então, esse camarada não é qualquer um, né? Ele tem quase 50 livros publicados, tem mais de 400 artigos científicos, né, na área de Sociologia e de História, né? É dele uma das teorias que eu não me lembro o nome agora, porque eu não sou especialista, né, na área da Sociologia, então essas coisas técnicas eu não saberia falar e pontuar e definir melhor. Mas o que eu só estou querendo destacar que não há nada que questionar em relação à questão dele ser cientista ou não. É uma loucura, uma verdadeira loucura alguém dizer que o Pitirim Sorokin não foi um cientista. Não faz o menor sentido, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque nesse livro, entre outros que ele escreveu, A Revolução Sexual Americana. Bom, por que eu quero destacar o Pitirim Sorokin? Para depois falar do Futuro Roubado e um pouco rapidamente aí do Kinsey, né, das fraudes. Nesse livro, Revolução Sexual Americana, ele era formado na área de História, né? Embora o foco dele fosse a Sociologia, ele faz um estudo com dados, e aí é uma das exigências, né, da abordagem científica. Então ele apresenta uma enormidade de dados científicos, analisando várias sociedades antigas, né, desde sociedades pré-históricas, né, até sociedades contemporâneas, principalmente as sociedades que sumiram, que desapareceram, e aí ele apresenta, através de dados, comprovadamente, que essas sociedades foram destruídas, elas desapareceram por causa do desregramento da sexualidade. A sexualidade desregrada, que é aquilo que se prega hoje, né, nas escolas, ideologia de gênero, né, e outras propostas dissimuladas, documentos da área do direito, agora nós temos também, né, defendendo essa sexualidade desregrada para crianças e adolescentes. Então, é bom lembrar, eu sei que todos aqui sabem, né, mas é bom lembrar que a nossa crítica, seja nesse último livro, seja no Crianças em Perigo, né, e nesse outro livro que nós estamos organizando, a nossa crítica é em relação ao desrespeito e essas abordagens equivocadas da sexualidade de crianças e adolescentes. Nós não temos nenhum problema com sexualidade desregrada de adulto, desde que respeitem a gente, né? Desde que façam lá no seu canto, né? Não tem problema nenhum. E hoje tem umas coisas malucas, né? Quem está acompanhando, tem uma senhora, não sei se é no Canadá, eu não guardo muito essas coisas, eu acabo dando uma olhada mais por curiosidade, mas assim, eu não costumo perder muito tempo com isso, né? Tem uma senhora, por exemplo, que ela está brigando para mudar a identidade dela para gato. Então, sexualmente, ela se entende sexualmente como gata, e ela quer ser reconhecida e entrou com processo, o processo dela está rolando na justiça, né? Não sei se deve ser no Canadá, porque é o Canadá que
que aprovou relação sexual com animal, né? Foi isso, né? Acho que foi o Canadá. Só não pode ter penetração, né? Um negócio meio maluco, né? Mas enfim, quando você entra nesse campo da sexualidade desregrada, você começa a admitir coisas que não fazem nenhum sentido. E é isso que o Pittirim Sorokin vai mostrar com dados históricos, sociológicos consistentes e inegáveis. Só que as pessoas hoje, né, estão sendo enganadas, as pessoas não leem mais esse tipo de coisa, elas não têm conhecimento de história, elas não têm conhecimento do que aconteceu com sociedades que não se importaram com regras, com normas no campo da sexualidade e da moral. Então elas estão embarcando nesses discursos malucos que estão aparecendo por aí, né? Então, o Pittirim Sorokin vai mostrar que quando você entra nesse entendimento e nessa crença de que não há regras, você se perde, e a sociedade se perde. Tem um monte de coisa, né? Tem umas coisas que hoje a gente daria risada dele, né? Mas ele, por exemplo, ele faz uma análise assustado, e aí ele traz um monte de dados, né? Mas ele faz uma análise assim, assustado com a quantidade de homens na época, né? Esse livro foi escrito na década de 50, a mesma década que foi elaborado o nojento do relatório Kinsey, né? Então, ele narra lá na década de 50, na sociedade americana, que é um absurdo e que ele estava assustado, porque pelos dados, pelas estatísticas que se tinha ali na época, mais de 60% dos homens já não casavam mais virgem. Então ele estava assustado com isso, né? Onde já se viu? Mais de 60% dos homens não se casam mais virgem, quando, na verdade, no final do século XIX, nós tínhamos menos de 20% dos homens que não casavam mais virgem. Hoje a gente dá risada, né? Porque parece brincadeira, porque mesmo entre muitas pessoas que se dizem cristãs, né, não ser virgem é um orgulho, né, tanto para homem quanto para mulher, um negócio maluco, né? Mas ele já... E aí ele faz uma profecia, né? Embora esse livro seja um livro científico, aí ele diz o seguinte: nessa velocidade que está, dentro de poucas décadas, não será mais concebida a ideia de se casar virgem. E é o que nós estamos vendo hoje, né? Quando você fala de virgindade, as pessoas dão risada, né? Você falar que casou virgem, então, vai dizer que você é maluco, né? Então, o Pittirim Sorokin vai mostrar que não faz sentido nenhum o desregramento na área da sexualidade. E olha que ele nem discute a questão de crianças e adolescentes, tá? Porque em meados da década de 50, na população norte-americana, nem se admitia a ideia de crianças e adolescentes terem vida sexual ativa. A idade de consentimento sexual na época era 21 anos. Ou seja, qualquer pessoa que tivesse relação sexual com alguém menor de 21 anos, ela podia ser processada e presa. Curioso é que a neurociência mostra hoje, né, que a área do cérebro que amadurece a questão da responsabilidade e do julgamento correto em relação a riscos, a correr riscos, ela só está madura entre 21 e 23 anos. Isso é a neurociência que está dizendo hoje, né? Mas, enfim, na época a idade de consentimento sexual era 21 anos, então assim, nem se admitia. Hoje a idade de consentimento sexual no Brasil, falando em termos de Brasil, é 14 anos. Né? Mas ela já foi 18, baixou para 16, agora está em 14 anos. Tá? Então, o que existe na área falando dos meus colegas cientistas, né? Então, o que existe na área da sexualidade hoje, em termos de ciência, do que se defende como ciência? E aí, por que é importante a gente lembrar desse argumento de ser ciência e não ciência? Porque o argumento de que é científico é para calar o nosso argumento supostamente religioso ou tradicional conservador. Tá certo? É só para calar. Porque depois que você prova que não é científico, aí eles usam outros argumentos. Porque eu estou provei e vou continuar provando que o que eu faço é ciência. Embora seja uma ciência que fez uma opção por uma abordagem científica diferente do que a maioria dos bambambãs da área da sexualidade fazem. Eu fiz essa opção, mas eu faço ciência. Agora, qual que é a crítica, então, em relação a mim? Eu sou um conservador radical. Eu estou tentando resgatar valores
de um momento histórico e sociológico que não existe mais, que não faz mais sentido, que a sociedade hoje é outra. Mas percebam que o argumento não é dizendo, olha, o que o Pitirim Sorokin apresentou como dados científicos históricos incontestáveis, de que o desregramento social leva à destruição da sociedade, então esses dados não são reais. Estão percebendo que o argumento não é esse? O argumento não é dizer, olha, aqueles que fazem discurso de uma sexualidade mais conservadora, eles têm dados e realmente a gente precisa respeitar e considerar uma parte. Não, não é esse. O discurso o que você faz é conservadorismo radical, isso não cabe. Agora, a pergunta que a gente tem que fazer, né, porque nós não somos idiotas, nós também pensamos, né, nós também refletimos, a pergunta que nós temos que fazer é a seguinte: quem está dizendo isso? Quem está dizendo que o que eu falo sobre sexualidade infanto-juvenil é algo conservador e radical e não vale mais? Quem que está dizendo isso? Baseado no quê? E aí é que nós precisamos confrontar. Aí é que entra a nossa luta. E é por isso que nós estamos felizes por vocês estarem aqui. E felizes porque nós acreditamos que muitas outras pessoas vão se agregar a esse exército, né? Que nós entendemos que vocês estão fazendo parte, que vocês estão aderindo. Não por causa desse encontro, né? Porque a gente sabe aqui do que muitos de vocês já estão fazendo há muito tempo, né? Eu escolhi, vocês escolheram, nós escolhemos ficar com dados, que nós, inclusive, entendemos que eles que são verdadeiros, com pesquisas científicas e dados históricos e sociológicos que comprovam que a sexualidade infantil deve ser trabalhada numa perspectiva de conservar, sim, e de proteger a criança. Porque ela precisa viver a infância. Ela não tem que ser envolvida em questões que ela vai ter muito tempo para se envolver, muito tempo. A criança não tem que aprender com 5 anos o que é masturbação e o que é homossexualidade. Isso é loucura, né? E aí, depois nós vamos falar um pouco mais, né, no segundo horário à tarde, aí é que entra a questão das pesquisas fraudadas. Porque para sustentar que criança precisa se envolver com temas e conteúdos da sexualidade adulta desde cedo, os meus colegas cientistas da área da sexualidade se apoiam em pesquisas fraudadas, em pesquisas falsas, em pesquisas com dados inventados, com dados manipulados. Depois nós vamos mostrar na transparência. Não é só na área da sexualidade, não. Nós temos corrupção e fraude em todas as áreas. E a área da sexualidade talvez seja a pior delas, porque é muito mais fácil manipular dados, né? Então, o pai da sexualidade contemporânea, o Alfred Kinsey, a doutora Judith Reisman, nesse livro Sabotagem Sexual, ela conta todo o histórico, né, e traz dados também. Ela tem uma série de pesquisas comprovando as fraudes do Kinsey em relação à questão da sexualidade. Uso de conteúdos de pedófilos, um deles tinha abusado mais de 800 crianças, travestidos de discurso científico. É isso que está nos manuais de sexualidade da maioria dos meus colegas pesquisadores da área de sexualidade. É isso. Juarez, você está exagerando. Não só na academia, e aí vocês podem confirmar, né? Não só na academia, mas inclusive na área do direito. O Ministério Público Federal, e aí pode ser até que eu tenha problema, né, por falar essas coisas, mas nós temos que pagar o preço, né? Hoje, defender a integridade e a moralidade de crianças e adolescentes é ter problema. O Ministério Público Federal elaborou uma cartilha recente, julho de 2017, que o título da cartilha é Defesa dos Direitos de LGBTs. Não, é LGBTs, primeiro é lésbica, né? Tem que ser LGBTs. Ok, tudo bem. Ninguém é contra defender direitos de qualquer segmento da sociedade, embora não precisasse, porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos e as leis brasileiras dão toda a base para defender qualquer pessoa. Mas quer fazer, tudo bem. Porém, esse documento está lá, tá? A referência dele é a Declaração de Jakarta, que aí quem conhece toda a história da Declaração Universal dos Direitos Sexuais de Jakarta, né, na Indonésia, que começou, na verdade, lá na China em 95, é toda uma fraude, é todo um processo de fraude para introduzir supostas verdades no campo da sexualidade de LGBTs que não são verdadeiros, que é tudo baseado em fraudes também.
E o Ministério Público coloca esse documento como referência e coloca os relatórios Kinsey como referência. E eu pergunto, depois talvez membros do Ministério Público vão ver esse vídeo, né? Eu pergunto aos membros do Ministério Público, vocês já foram ler os relatórios Kinsey? Os relatórios Kinsey há dados explícitos de abuso sexual de crianças, inclusive de bebês, considerados como experiências sexuais normais. E eu pergunto ao Ministério Público, né? Vocês concordam com isso? Está certo dizer que a criança tem interesse pelo sexo desde bebês? Isso ser comprovado com experiências sexuais de adultos com bebês? Isso ser colocado como dado de ciência, como dados científicos? É isso que está nos relatórios Kinsey. Dizer que é normal criança ter relação com um animal para iniciar-se sexualmente, crianças de 6, 5, 6 anos. É isso que está nos relatórios Kinsey. Como que o Ministério Público coloca um livro desse, um material desse como referência científica para defender supostamente direitos de crianças GLBTs? E mais ainda, né? Que daí nós não vamos aprofundar, porque o nosso tempo aqui já está estourando. Quando eu falo de crianças GLBTs, eu uso o discurso da ideologia de gênero e digo que isso é normal, só que isso não tem fundamentação científica séria nenhuma, nem na biologia, nem na medicina, em nada. Depois nós vamos ver no final, na segunda fala, né, para mostrar isso. O livro Futuro Roubado, ele comprova com dados científicos inegáveis que o sistema hormonal ele pode ser corrompido e alterado, inclusive em relação à identidade sexual. O Ministério Público não sabe disso? O Ministério Público examinou essas pesquisas? Mas os cientistas são unânimes em dizer que não há estudos conclusivos. Não vai existir estudos conclusivos. Porque nós temos toda uma rede de empresas, de organizações, que não querem que mexa nessas várias corrupções e mentiras que existem no campo da sexualidade infanto-juvenil. Então, meus grandes amigos, é isso que está em jogo, né? Então, nós temos, e aí nós comprovamos, não dá para a gente falar de todos os casos aqui, né? Mas depois nós vamos mostrar bem rapidamente, na segunda fala. Os outros colegas, nas falas deles, vão falar isso também de uma outra maneira, né? Com outras abordagens. Então, nós estamos comprovando, por meio do livro do Crianças em Perigo, né? Que tem a edição resumida também, nós trouxemos. Então, o que nós colocamos nessas publicações, e agora nessa última, e nessa que nós estamos produzindo, que a gente espera publicar no começo do ano que vem, algumas pessoas de peso, né, estão participando conosco, né, juntando ao exército que já foi colocado nesse livro, né, então nós estamos trazendo mais pessoas aí com experiência na área, né, e que provam isso, né, que o que existe no campo da sexualidade infanto-juvenil hoje na sociedade, de modo geral, seja na política, na medicina, na escola, nos programas de televisão, nos programas infantis, nos desenhos infantis, fiquem atentos, né, pais, professores, né, o que nós mais temos hoje, nos programas supostamente inocentes, sejam seriados, sejam desenhos, são mensagens sutis, algumas são escrachadas, né? Mas são mensagens sutis, no sentido de dizer para a criança e para o adolescente, quem manda na sua sexualidade é você, e você faz o que você quiser com a sua sexualidade. Base científica no Pitirim e Soroquim? Não, porque isso aqui, essas bases científicas falam de decência, de ordem, não estou falando de controle da liberdade, nada disso. Nós estamos falando de princípios morais, né? de cuidar para que a criança não seja abusada. Então, por exemplo, quando eu digo que é normal que os pais, como a maioria dos especialistas dizem, olha, é normal os pais ficarem pelados no meio da criança para ela não se assustar com o corpo, para ela entender o que é a nudez, para entender a beleza de tudo isso, eu estou expondo crianças a risco. Todos os pais são maduros o suficiente para não desejar sexualmente os seus filhos? Quem é que tem autoridade para dizer isso? E não estamos inventando nada, não. Além daquilo que nós temos visto nas escolas, já tem estudos comprovando isso. A questão do incesto entre irmãos é um problema já de saúde pública. Isso porque ninguém está falando do incesto entre pais agregados e filhos agregados. Que a coisa é muito mais grave, só que fica no nível de um segredo mais complicado de mexer. Né? Então,
o que os meus colegas cientistas da área da sexualidade estão dizendo, o que eles estão falando é baseado em fraudes, em mentiras e em discursos que eu até acredito que muitos deles são bem intencionados, tá? Mas são discursos equivocados, que não vão proteger a criança. Se nós temos hoje um problema sério, por exemplo, de estupro, mulheres adultas, né? Hoje um problema grave. Se não me engano, no Brasil, a cada 3 horas, né? Se eu não me engano, a cada 3 horas, em termos estatísticos, você tem uma mulher estuprada no Brasil. Se nós temos esse problema praticamente incontrolável hoje em relação ao adulto, como é que eu vou ter a pretensão de ensinar crianças e adolescentes a se proteger de violência sexual? Eu vou ensinar para ela como é que faz sexo e como é que se protege, como é que põe camisinha, o que é uma relação sexual, porque ela, sabendo disso, ela vai se proteger de abuso. E ele disse que uma das coisas que ele aprendeu é isso, né? Eu não posso falar, não existe a pesquisa, eu tenho que falar, eu não conheço, né? Então, eu não conheço, eu tenho lido bastante sobre a questão da sexualidade, não conheço nenhuma pesquisa do porte do Pitirim Sorokin, ou da doutora Judith Wallerstein, que fala sobre a questão do divórcio, que você pega pessoas durante vários anos, e analisa esse grupo de pessoas, e faz comparação, e submete essas pessoas a acompanhamento de especialistas, de psicólogos, de vários profissionais, analisa o contexto social dessas crianças, analisa as situações que tem a ver com influência direta no comportamento dela. E depois de vários anos acompanhando essas crianças e esses adolescentes, aí você pega todos esses dados, tabula, analisa, né, e chega a algumas conclusões. Olha, é normal em relação à sexualidade da criança isso, porque nós acompanhamos tantas crianças por tantos anos e verificamos isso, essa quantidade. É normal, né, a masturbação por causa disso, porque nós acompanhamos tantos anos, as crianças se desenvolveram de maneira saudável. Tá? Gente, eu acho que eu posso dizer não existe, né? Eu sei que eu corro risco de falar isso, mas não tem pesquisa com essa complexidade e nessa não existe. As falas sobre sexualidade desregrada que quer envolver e que está envolvendo crianças e adolescentes são baseadas nos relatórios Kinsey. Ele entrevistou mais de 13 mil pessoas, adultas, abusadores, presidiários. Esses que são os dados dele, garotos de programa, prostitutas, é isso que se tem em relação a dados concretos sobre sexualidade infantil e juvenil, dizendo que aquilo que existia de mais nojento, o lixo da sociedade americana na época, década de 40 e 50, o lixo em termos de compreensão da sexualidade e comportamento sexual, esses malucos definiram isso como comportamento sexual normal da população americana, tanto de crianças como de adultos. A maioria dos meus colegas especialistas, sabendo ou não, são esses dados científicos que eles têm, quando dizem que criança é que tem que escolher a sua sexualidade, que tem que decidir com que elas vão se relacionar, e que tipo de desejo, e qualquer tipo de desejo, né, de orientação sexual que elas tiverem, é aceitável, é normal e a gente tem que respeitar. Isso é maluquice, isso é mentira, e é isso que a gente quer provar, e que a gente tem provado com as nossas publicações, com o nosso trabalho, com essa militância do bem, que a gente agradece a Deus por vocês quererem fazer parte, estarem fazendo parte disso, e a gente tem expectativa de que outras pessoas entrem nisso. Então, essa militância, né? Militância fala de guerra, né? É essa guerra que nós estamos conclamando vocês e todos que amanhã ou depois forem ver esse material, né? Forem assistir esse material. É essa guerra que nós estamos chamando para vocês. Não é para defender aquilo que a gente acredita, não é para defender as nossas crenças, é para defender a integridade moral e sexual da futura geração. É proteger crianças e adolescentes para que elas sejam guardadas, para que elas sejam preservadas na sua integridade o máximo possível. Porque conhecer sobre sexualidade adulta, elas vão ter oportunidade para conhecer em muito tempo, né? Não vai fazer diferença nenhuma para a questão da saúde dela, para questões positivas em relação
a personalidade, a moralidade, não vai fazer diferença positiva nenhuma eu adiantar conteúdos da sexualidade adulta para essas crianças e para esses adolescentes. Diferença negativa vai fazer, e nós estamos vendo, né? Depois a gente vai mostrar um pouquinho desses dados, né? As consequências negativas nós já estamos tendo, né? Então o que nós precisamos? Nos levantar contra isso, mais ainda do que nós temos feito, né? Depois nós temos algumas propostas, nós vamos fazer no segundo período, no segundo horário, quando nós vamos falar, além daquilo que vocês já estão fazendo, né? Então nós precisamos nos levantar, nós precisamos ter ações concretas, né? Para dizer para todas as pessoas que não estão sabendo, né? Seja na escola, seja na universidade, seja os nossos vizinhos, seja os nossos parentes, olha, aquilo que estão falando sobre sexualidade infantil e juvenil é mentira. A verdade é essa, né? Crianças e adolescentes precisam ser protegidos e nós temos a responsabilidade grande em relação a isso. Então a ideia é vocês escreverem no verso, né? Essa última questão sobre escrever sobre cada uma das falas, né? É escrever alguma coisa, tá? O que vocês quiserem, tá certo? Positivo, negativo, em termos de sugestão, em termos de coisa que vocês acham que faltou ou que não ficou legal. E aí vocês têm a opção de não se identificar, tá bom? Se vocês quiserem escrever alguma coisa que vocês acham que a gente não vai gostar muito, tal, então não coloca o nome, não tem problema não. Mas o importante é nós sabermos, assim, de tudo que vocês estão pensando, de tudo que vocês estão entendendo, de tudo que vocês estão concordando ou não. Nós precisamos muito saber disso, tá certo? Para poder realinhar aí os nossos trabalhos e juntamente com as pessoas que estão conosco, tá bom? Então um intervalozinho rapidinho, né?